E dentro da nossa agenda, dentro do nosso roteiro, com a colaboração de todos os participantes aqui, nós iremos, inclusive, de imediato, passar a palavra para o secretário estadual João Mota, que é secretário estadual de Planejamento, Gestão e Participação. E eu reitero aqui que, posteriormente, o Davi irá fazer os encaminhamentos para a parte da tarde, e nós estaremos concluindo o nosso trabalho dentro do nosso cronograma de horário, inclusive com 5 minutos de antecedência. Por gentileza, então, reitero a importância de todos aguardarem aqui para a gente fazer os encaminhamentos da parte da tarde. Com a palavra, o secretário estadual de Planejamento, Gestão e Participação Popular, João Mota. Bom dia a todos e a todas. Registrar também agradecimento a todos os nossos palestrantes que se deslocaram até esse nosso seminário. Professora Writzer, que tem sido um parceiro desde o primeiro momento. Estamos também a cada seminário incorporando novas contribuições e, portanto, por falta de olhares e de diversidade, temos o Luciano, que é um importante colaborador, parceiro do Orçamento Participativo de Porto Alegre, portanto, um pesquisador absolutamente também empenhado nessa reflexão. A CUT, o Claudir, que também impõe aqui, coloca aqui um olhar fundamental e que precisa ser também a todo instante lembrado nesse processo, para que a gente não deixe a voz do movimento social, que é um sujeito também fundamental, de fora, digamos, dessa reflexão. Eu vou fazer, evidentemente, apenas um resumo. A fala, ela tenta expor um pouco a evolução do ponto de vista da organização e da metodologia para 2013 e, evidentemente, que estamos expondo isso para sermos criticados nesse processo, para que a gente tente consolidar a experiência que é de todos nós, mas que também aqui precisa dar um passo à frente. A primeira observação que faço é chamar a atenção para a atenção que demos aqui no caso do Rio Grande do Sul, de incorporar na visão mais estratégica do governo, ou seja, da totalidade, essa questão da qualificação da gestão e do controle público, sempre chamando atenção para a atuação de forma participativa e transversal como um elemento fundante desse conceito, dessa concepção. Desde o início, portanto, nós batemos nessa tecla, ou seja, é impensável um mapa estratégico de governo aqui no Estado sem que, na sua parte constitutiva, a questão da participação, da transversalidade estejam na sua base conceitual. A segunda questão que eu chamo a atenção, portanto, pulando aqui, é essa questão que acho hoje foi objeto de uma espécie de mergulho por parte do Luciano e do Avritzer, que o que representa, de fato, como relacionar essa ideia de sistema com rede. E, no meio disso tudo, esse elemento que tem nos salvado nessa reflexão em aberto, que é a questão da visão sistêmica, ou seja, trabalhando sempre o tempo todo com a ideia de complementariedade, reconhecendo a dificuldade que é você, numa dinâmica de governo, ter isso ao todo tempo sob controle. Eu diria quase impossível, mas, pelo menos metodologicamente, essa questão para nós está colocada exatamente para você evitar a sobreposição ou a confusão que às vezes se estabelecem, de decisões que muitas vezes são tomadas mais de uma vez em mais de um instrumento. Então, a ideia e a terceira lâmina tenta chamar atenção para isso, a ideia de tentar identificar o que seria, digamos, o que predomina em cada instância. No CDS, predomina a ideia de concertação, certo? Então, temas como pedágios, que está sendo usado aqui como exemplo, não seria objeto do gabinete dos prefeitos, não seria objeto das deliberações sobre orçamento, embora a empresa terá o seu orçamento, não seria objeto do gabinete dos prefeitos, não seria objeto das deliberações sobre orçamento,
embora a empresa terá o seu orçamento. Aqui é algo que pressupõe mais um conserto, uma interlocução, portanto, é vocação do CDS. Nós poderemos até avançar nisso, fazer um plebiscito ou uma consulta mais ampla, mas a natureza predominante desse tipo de tema é do CDS. E assim por diante, eu só estou dando aqui um exemplo para efeito de esclarecimento do nosso roteiro. O gabinete digital tem a ver mais com a consulta de temas que não estejam nas decisões orçamentárias, e assim por diante. Portanto, essa ideia de organograma que está aí, ela tenta estabelecer um pouco esse princípio em cada instrumento. E a segunda novidade é o avanço que nós estamos fazendo, exatamente para fazer com que haja essa transversalidade, que é a instituição de um comitê gestor interno ao governo, que tira da Secretaria do Planejamento, digamos assim, a responsabilidade e socializa, integra várias secretarias que são corresponsáveis pela gestão do próprio sistema, fazendo com que, portanto, esse processo seja, além de incorporado pelo conjunto do governo, ele tenha essa dinâmica permanente, Luciano, de nós termos temas, e a Writzel, que quando deu o conflito, alguém tem que observá-lo. Internamente no governo, quem observa passaria a ser essa coordenação executiva, que, portanto, seria uma espécie de árbitro desses possíveis conflitos ou omissões que poderão vir a acontecer. Essa é uma novidade, digamos, em relação ao primeiro e ao segundo seminário, mas que, evidentemente, são decorrência também do primeiro e do segundo seminário. A terceira questão que está também identificada na teclinha ali na seta é o que nós estamos agora no terceiro seminário trabalhando, que é a ideia de termos um comitê gestor paritário entre governo e sociedade. Isso, se alguém puder aqui, bom, mas da onde que sai isso? É um pouco a ideia dos conselhos paritários do Sistema Único de Saúde, ou seja, nós temos que ter em algum momento um diálogo para esses ajustes serem feitos fora do governo, sob pena do governo submeter o processo. Então, embora o governo vá ter a sua instância interna, nós teremos uma instância superior ao próprio governo, que seria esse comitê gestor paritário, governo-sociedade. Eu acho que deveria ser uma proporção 50-50, meio a meio, igualdade e assim por diante. E vamos para a discussão e vamos processá-la da forma mais amadurecida possível. Portanto, essas são duas novidades em relação a esse, eu diria, ao primeiro e ao segundo seminário e ao nosso processo em curso nessa segunda metade, digamos, do governo, sempre numa ideia de ir aperfeiçoando e ir consolidando a própria ideia do sistema, tentando enfrentar os seus limites e as suas contradições, como sobreposições, omissões e assim por diante. Uma outra questão também, que é do terceiro seminário, que nós iniciamos esse ano, é a necessidade de integrar mais a base das secretarias e nas regiões, incorporando aqui, portanto, a noção de território. Na medida que nós estamos aqui no orçamento e nas diversas ações dos instrumentos, discutindo o local onde as políticas públicas serão efetivadas, que no nosso caso são as regiões. Nós aqui trabalhamos com a ideia das 28 regionais, dos 28 COREDs, embora a dinâmica de secretarias tipo saúde e educação, essa divisão territorial é diferenciada, mas a mais abrangente são as 28. Portanto, nós insistimos com a discussão nas 28. Portanto, estamos organizando os fóruns regionais de governo com a ideia exatamente de preparar os agentes de governo, integrando os agentes às discussões de todo o governo, através desses fóruns que serão também organizados de forma permanente. Com isso, a gente teria aqui mais um momento de evitar sobreposições, paralelismo, ausência de formações internas do governo e assim por diante.
Então, esses fóruns também significam um passo à frente, digamos, em relação ao segundo congresso, né, ao segundo seminário e a essa primeira metade do governo. Uma questão também importante é essa que também já foi falada aqui, e a ideia que nós estamos tendo para que esse ciclo, pelo menos a discussão, nesse ciclo orçamentário, a gente incorpore também os resultados, as prioridades que são deliberados pelos conselhos, conferências e seminários setoriais, bem como aquelas recomendações do CDEs ou do gabinete dos prefeitos que representam consequência no ciclo orçamentário. Tudo isso seria, essa é a meta, seria incorporado a partir também desse ano. Portanto, as audiências públicas regionais e as assembleias públicas municipais teriam esse instrumento, mais esse material, mais esse conjunto de informações a serem reunidas, além, evidentemente, das diretrizes orçamentárias de cada área, os programas estratégicos já em andamento no governo, que terão que ser consideradas, evidentemente, quando nós formos discutir as decisões orçamentárias. Por fim, aqui, já tentando avançar para uma fase já de conclusão, nós teremos, nesse ciclo orçamentário, uma necessidade de ajustar aqui os nossos cronogramas, na medida em que, a partir desse ano, nós pretendemos, conforme preconiza a nossa nota diretriz 27, alterações nesse ciclo orçamentário e na metodologia de se discutir o orçamento, né? Então, é uma proposta inicial de orçamento, mas que, evidentemente, dado o cuidado que nós teremos que ter esse ano, será impossível nós abrir o processo sem que as secretarias assumam o processo para si. E esse diálogo interno no governo, vocês sabem, é muito complexo. Evidentemente que existem resistências, incompreensões, dificuldades, para que os senhores secretários e as suas equipes incorporem a tomada de decisão a duas mãos, ou seja, aquilo que preconiza o planejamento estratégico de cada secretaria, a partir de agora será totalmente validado, aperfeiçoado ou modificado nas assembleias municipais. E a nota diretriz número 27, que nós validamos e apresentamos em janeiro desse ano, ela não deixa dúvida. Ela diz, num primeiro momento, e o grifo está ali em vermelho, as secretarias de governo devem ter presença ativa nessas assembleias, tanto dos seus técnicos como do seu corpo político. Por quê? Porque lá na Assembleia poderá haver modificação no plano originariamente apresentado pela Secretaria. Eu abro apenas aqui um parênteses histórico. Aqui, nesse seminário, se a gente for fazer, e nós vamos fazer e apresentar para o senhor governador o balanço das presenças das secretarias e dos seus secretários, eu posso já de antemão, sem qualquer tipo de pesquisa, dizer que a participação ela não ultrapassará apenas a 1/3 do conjunto do governo, o que é um demonstrativo, eu diria, bastante superficial, mas ele é indutor, ele é sinalizador do grau e do estágio da complexidade que nós vamos enfrentar nesse processo. Portanto, muita cautela nessa hora. Nós não podemos nos precipitar na abertura do ciclo orçamentário, e falo isso especialmente para a minha equipe, para a nossa equipe, que tem que coordenar, para os demais parceiros do sistema e para os COREDs, sob pena de nós esvaziar o processo. Então, muito cuidado nessa hora. A segunda questão que eu gostaria de chamar a atenção da nota diretriz, que é uma mudança muito relevante em relação ao ciclo do primeiro e do segundo ano, é que, uma vez as prioridades apontadas no processo de participação e popular, digamos assim, definidas, elas servirão de critério de orientação para a alocação dos recursos de 2014, ok? Então, esse grifo, ele está feito. Mas o grifo mais importante é esse, que está na consequência dessas duas lâminas anteriores. Diz a nota diretriz que as assembleias municipais poderão decidir sobre obras físicas de interesse local e que
se não estiverem previstas no orçamento apresentado por cada secretaria, passam a ser prioritárias na execução do governo. Essa é a grande mudança, na verdade, no processo de metodologia a partir desse ano. Ou seja, esse é o desafio. Portanto, é um salto, eu diria, bastante ousado, que nós estamos pretendendo dar a partir desse ano no nosso processo. Concluo dizendo, portanto, que também compreendemos que é um processo em aberto, ele é imperfeito, mas que exige sempre um processo mais ousado. Ou seja, nós aqui, no caso, visivelmente, estamos tentando dar mais um passo à frente e não estamos, digamos assim, recuando. Nós estamos tentando ajustar melhor o sistema, mas consolidar o sistema nessa linha que todos aqui comentaram, de deixar um legado para o Estado do Rio Grande do Sul que seja um avanço em relação à sua própria experiência. Obrigado pela atenção.